Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Ramalho, estou aqui com o meu amigo Ricardo Moraes, piloto de kart de 15 anos. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que funciona esse trampo aí, como é que conciliar a vida de um garoto de 15 anos com a vida de piloto. Vamos conhecer bastante da história dele. Estou aqui com o pai dele, o Rúbio, que faz parte também, sem a ajuda do pai é impossível fazer isso. E também vai contar um pouquinho da história de como é ser pai de um piloto. E vamos que vamos. Quero pedir a vocês para se inscrever no canal, é importante para a gente que está começando. Curte, comenta, reclama, dá sugestão, xinga, só o Ramalho, convidado não. E tá tudo certo. Quem tiver interesse também em anunciar o seu trampo, o seu produto, a sua ideia, aqui no canal é só entrar em contato com a gente através do telefone 975460436. E quem tiver interesse em participar também, seja como entrevistado ou como convidado, para ver como é que funciona, é só entrar em contato através do telefone 975460436. Quero agradecer aos nossos parceiros, que sem eles seria impossível continuar o canal. A gente faz o trabalho por amor, mas dinheiro é muito importante, sem dinheiro nada funciona. Então vai aparecer aqui em cima a logo da galera que dá uma força tremenda pra gente aí. Irmão, feitos os agradecimentos, a apresentação, vamos contar um pouquinho da tua história aí. Como é que tu começou nessa parada de kart, Ricardo? Meu pai me levava no shopping de kart indoor, em shoppings mesmo, tipo Nova América. Foi lá onde a gente começou, fiz a minha primeira corrida na pista infantil. Comecei na pista infantil, saí de lá sem perder nenhuma corrida, inclusive. Pô, que maneiro, sem perder nenhuma. Não, a gente lembra isso não, né? Que maneiro, cara. Saiu invicto. Que maneiro. Aí depois, com o tempo, a gente foi pra pista adulta também, era kart não amador, nem amador era ainda, mas já era pista com pilotos adolescentes ou adultos. Mas ainda a galera que já corria um pouco melhor, quando não tem nada a ver. Sim. Entendi. Corria um pouco melhor porque não era mais criança, era adulto, mas não era nem nível amador ainda. Entendi. Aí eu fui me destacando, consegui chegar a várias coisas em primeiro, fui pra categoria amadora, que a gente começou no shopping Eixo da Barra, fazendo etapas em 2018, eu tinha 10 anos, aí em 2019 eu fui pro kart profissional, e aí foi assim, foi indo. Pô, que maneiro, cara. Interessante. Então, tu tem o quê? 5 anos de experiência? Sim. Pra você ver, 15 anos tem 5 anos de experiência, né, cara? Como é que pode isso, cara? Impressionante, né? É talento mesmo, começa já cedo, né, cara? É um barato, porque o interessante assim, é que eu não tinha, né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de parâmetros. Observo muito. A gente tem um HD externo só de filmagem deles, né? E de outros, de corridas em geral, para poder mostrar para ele. É o que menos vê, eu vejo muito mais do que ele. E quando essa história toda começou, né? Foi em 2018, não é isso? Aproximadamente. Eu não tinha o parâmetro de saber se a pilotagem dele era boa, era ruim, era razoável. Sim. O que era um kart random, o que era um kart de competição, o que era uma tangência, o que era um ápice tardio, um ápice adiantado. Esses termos técnicos todos que com o tempo a gente foi aprendendo, né? Então eu me baseava no que os outros às vezes passavam e falavam por trás sem saber qual era o pai dele, aquele garoto lá e tal. Aí a gente começou a procurar onde existia realmente algum campeonato, né, alguma disputa mais séria para ele poder começar a disputar, começar a treinar, ver até o real tamanho dele, né, Se testar, né? como é que a coisa funcionava, porque a gente não tinha parâmetro nenhum. É bom, você pode, você tem talento, mas tá correndo com quem? É onde? Ganhou de quem? Qual pista? Verdade. E foi passando rápido esse tempo, né, apesar de ser uma carreira extremamente curta ainda, né? E a gente foi chegando até começar a correr em São Paulo, né, Ricardo? Começamos em 2020 em São Paulo. Eu comecei em São Paulo em 2020, a terceira etapa do Campeonato Paulista. Tinha 2 descartes na época, o campeonato era feito de 10 etapas, eu podia descartar 2, que ia ser pior, eu descartei as 2 primeiras que não participei, né? Ela fez 0 pontos, então eu descartei as 2 primeiras e a partir da terceira não podia descartar nenhuma. Entendi. Aí eu acabei conseguindo um resultado bom na maioria delas, fiquei em primeiro, no segundo, praticamente o ano inteiro, e consegui ser campeão em 2020. Caramba. Aí 2020. Então, tu não podia errar, né? É. Tu
começou atrás da galera, né? Quem tirou uma posição boa nas duas primeiras ainda tinha 2 chances de errar, né? Sim. Mas você não, né? Aí, Ficou no laço ali. Você tocou num ponto interessante, que alguns pais, né? Eu digo pais porque ainda são menores, então que eles normalmente se manifestam os pais. Não entendem muito, ou às vezes tendem a entender de uma maneira, vamos dizer, não correta. E você, assim, sendo aparentemente leigo, você foi... Não, aparentemente não, muito leigo. Muita coisa leigo, não entendo nada. Foi interessante que você foi direto no ponto. Você falou exatamente como funciona o descarte. Se você já entrou, o que você falou? Ele já não poderia errar mais. E as pessoas às vezes entendem que um descarte, ele é bom, dependendo da situação, mas pode ser ruim. Se você já entra numa etapa, num campeonato, como foi o caso dele, em 2020, já tendo descartado as 2 primeiras etapas, você não pôde comparecer, é sinal que mais próximos, se você foi mal, meu, aquilo ali vai para a sua pontuação, para o teu somatório. Verdade. Alguns consideram injusto, mas ele não correu 2, ou o outro não participou de 2 e vai descartar 2 etapas que ele não foi. Tem o ônus e o bônus, né? Sim. E o cara que ele correu 2 e você não correu, o cara tem 2 de experiência mais que você, né? Você chegou na parada, por mais que você é um talento. Mas, pô, experiência, né? Pro talento, quanto mais treino, melhor, né, cara? É verdade. Ele já tinha mais vantagem que você, só dele ter corrido. Se tivesse sido o último, mesmo assim ele tinha uma vantagem sobre você, que é a experiência do carro ali, da parada ali, né? Maneiro, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Já sabe como funciona a pista, o regulamento, o evadado, sabe os pilotos que ele está competindo, né? Qual que é mais malucão, qual que é mais tranquilo. E o nervoso, né, cara? Pô, primeira vez deve estar nervoso, né? Não sei, pra quem é. Mas eu ia sentir nervoso. Isso é uma pergunta assim que a gente tenta tirar dele e eu acho que nunca veio uma coisa 100%, talvez hoje saia, né? Não, se não sente, melhor ainda, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, é uma incógnita, né, Ricardo? Fico mais nervoso geralmente na mão de apresentação do que na corrida, né? É mesmo? Porque tu fica pensando, ai meu Deus, será que ele vai me jogar pra fora? Será que ele vai errar curvas? Você fica pensando nas possibilidades, né? O que vai acontecer. Enquanto tá ali, tá passando um filme na tua cabeça, né? Tipo, se eu conseguir passar alguém, se eu não passar, o que vai acontecer na corrida? Você fica imaginando. Aí, mas na segunda volta, você já passa completamente, você vai só... Porque a largada é em movimento? Entendi. E como é que é o teu dia, assim? Hoje tem corrida. Aí tu acordou, até hoje tu acorda? 6 horas. 6 horas, é o teu horário normal. Então acordou. Aí tu faz o quê? Toma um café, toma um banho? Eu não sou muito de tomar café, eu geralmente tomo só leite com Dodge ou Nescau, achocolatado. Aí eu vou pra corrida só com isso mesmo, não sinto muito fome de manhã, a corrida geralmente é por volta de 8, 9 horas, né? Se não me engano. Mas o nosso hotel é um pouco longe, então por isso que a gente tem que acordar tão cedo assim, 3 horas antes da corrida. Aí a gente corre a primeira bateria, cada etapa é constituída de 2 corridas. Depois das 2 corridas a gente tem a premiação por volta de meio-dia, 1h da tarde. Depois a gente volta para casa no mesmo dia, porque na categoria do corpo, 4 de junho, as corridas são de manhã. E a premiação também de manhã, barra de tarde, tipo meio-dia, 1h. Sim. Mas esse ano que eu vou parar de ficar tudo graduado, as corridas são de tarde e a premiação deve ser por volta de 6 horas, então a gente vai ter que vir no dia seguinte, que seria o domingo. Vai gastar mais umas férias de hotel, mais alimentação. Falando nesse lance, foi até bom tocar nesse assunto, faz os agradecimentos aí pra gente não esquecer, a galera que dá uma força pra vocês. Fica à vontade aí, cara. Falando em relação ao hotel, né, cara? Agradecer ao Hotel Transamérica Berlim, o hotel que me apoia aí desde 2021. Agradecer a Eliane Ribeiro, gerente geral do hotel, e a equipe deles também. Agradecer a Rolando Competições, minha equipe, camarada, só tem gente boa lá de São Paulo. Agradecer a WSC do Alan Jones, empresa do Alan Jones de comunicação, né? Foi inclusive eles que fizeram essa entrevista acontecer, né? Eles que intermediaram. Agradeceu o Alan, né? Que entrou em contato, fez tudo acontecer. Agradecer também
a Ruton Arelli, a Doce do Conde, que é a empresa de doce dele, que ele tem, loja de doce. O Laurélio, quando o Laurélio é uma história legal, a gente conheceu ele, o Laurélio é paulista, né? A gente conheceu ele no campeonato, em Guaratinguetá, acho que tem uns 2 anos que a gente se conhece, né? 3. Indo pra 3. E aí o cara também, ele tem muito aficionado em velocidade do que a gente, né? Tem muito mais experiência em moto, carro, pilotou. O cara curte muito, ele é aficionado realmente. E a gente começou a se aproximar e também apareceu algumas oportunidades, né? Ele nos ajudou muito aí no período de adaptação, intermediação de contratos, de apoio, né? Para que o Ricardo pudesse almejar passos mais largos, né, degraus mais altos. Então, na verdade, nesse meio todo, eu seria leviano se eu falasse que muita gente ajudou. Muita gente fez parte, né? Mas, literalmente, o Hilton, a dona Eliana Ribeiro, que é gerente geral do Transamérica Berrini, a equipe dela, a equipe que a gente está hoje, a equipe de mecânicos, né, que é necessário você ter uma equipe lá, o nosso kart fica lá, o kart dele fica alocado lá em São Paulo. Sim. Então os caras levam o dia de corrida, a gente chega lá, tá tudo pronto, tudo arrumado, os caras são super profissionais, né? Um abraço para eles, Orlando, que é o chefe da equipe, Patrick, que é o filho, Júnior, Cauã, mais quem? Tá faltando um. Luciano, irmão do Orlando. Luciano também, irmão do Orlando. E quando a gente fala equipe, e a minha esposa, a mãe dele, né? Porque o kart, além de ele não ser um esporte barato, ainda é muito elitizado, eu tenho esse slogan, a nossa equipe começa quando a gente sai de casa. Porque você passar 4, 5 às vezes, essa média, uma vez por mês pelo menos, fora de casa, né? Tem muita esposa que fica chateado, aí você chega em casa, aí reclama, eu saí, eu não fiz nada, eu fiquei sozinho. E a gente costuma brincar, às vezes, durante a viagem a gente já pede um milkshake, né, cara? Pede um pudim e aí já chega em casa com saudade, já de braços abertos. Isso é importante, porque no kart é talento, tem que ter um suporte financeiro, sim, e essa questão da família. Porque se começar a briga, não tiver um entrosamento, aí já não vai bem, aí chega lá e tem que ir para casa porque a esposa, porque o fulano e tal. Então é muita coisa por fora que não só o fator financeiro. Entendi. Cara. E quem quiser dar uma força para o Ricardo aqui, como é que faz, cara? Pode ser pelo Instagram, entrar em contato, né? Fala qual é o Instagram de vocês, @ Ricardo Moraes, piloto de kart. Entrar em contato lá via direct ou WhatsApp, pra gente conseguir mais apoiadores aí, né? Ajudar no esporte e me ajudar também. O WhatsApp qual é o número? 21 DDD 991 28 2387. Nós já temos alguns apoiadores hoje, né? Ricardo tem mais de 1.200 inscritos no WhatsApp, no Instagram. Tem bastante visualização, a gente está postando sempre um material novo, vídeos, corridas, bastidores, e até algumas curiosidades, né, que a pessoa às vezes quer saber como é o dia a dia do piloto, o que o Ricardo está fazendo lá em São Paulo, chegou, mas a corrida é só no outro dia, como funciona o mundo do kart de competição, o boxe, porque tudo que a gente vê na Fórmula 1 é o kart, vamos dizer, menos dimensionado. Entendi. Mas hoje, literalmente, você tem no kart, né, Ricardo? Você tem parte da telemetria, faz o que? A parte dos ajustes em si, né? O coach, que muitas vezes trabalha também como telemetrista, né? Os testes de eixo, de tipo de roda, de acordo com a pista, se está emborrachada, se não está. Hoje eu fico vendo aqui o Galvão Bueno, quando falava que a pista estava suja, em certas situações eu não entendia muito, hoje eu entendo o que é a sujeira na pista. Quem vive ali consegue identificar, né? Se você andar a pé no circuito, você vê as lascas do pneu que eles vai soltando, né?
Interessante, né? principalmente nas curvas, e quando você passa ali, se a pista estiver seca, né, essa parte eu vou deixar com ele, que é mais técnica, né, senão eu vou ficar tomando aqui o lugar dele. Nessa parte de telemetrista, parte prática, existe telemetrista, que muitas vezes também é coach, né, faz os dois serviços ao mesmo tempo. Vamos explicar pra galera o que é telemetrista? Ele, o que esse cara faz? Ele vê o seu motor quando está chegando de reta, ele vê o seu traçado quando você está errando. A gente também tem um kart, tipo um tabletzinho, micro, que mostra as voltas que você fez, o tempo, Entendi. a rotação por minuto, velocidade, a sua volta teórica, que é juntando, as pistas geralmente tem 3 ou 4 setores. Sim. Aí a volta teórica é juntando o melhor setor que você fez de cada trecho para ver a sua melhor volta possível. Entendi. Essa melhor volta possível é quase impossível de fazer. Eu pelo menos nunca vi um piloto que fez literalmente a volta teórica. Entendi. Porque depende muito do vácuo de piloto, se naquela volta tinha um vácuo. Às vezes tem um piloto na sua frente, aí você pega o vácuo dele na reta, aí naquele trecho você vai muito bem, só que logo depois, no próximo trecho, ele te atrapalha nas curvas. Então você perde tudo que você ganhou, ou perde mais. É aquela volta em que tudo deu certo, né? A volta perfeita, né? Que aí não depende nem só de você, depende de uma série de fatores para dar... Entendi. Aí o telemetrista é esse, ele vê o seu traçado, qual curva que você pode acelerar antes, pode frear depois. Ele vê como o seu motor está crescendo na reta, se ele está crescendo um pouco, está demorando para atingir a velocidade máxima. E depois tem a parte prática também, porque depois que você sabe qual curva você pode melhorar, qual curva você pode aperfeiçoar, você vai para a pista e ou esse mesmo coach da parte telemétrica ou outra pessoa fica na pista direcionando, você não está errando essa curva, fica apontando geralmente na curva qual que você está errando, qual que você pode melhorar. Pô, é importante pra caramba, né? Não sabia que tinha essa galera não. Seria até interessante se a gente conseguisse trazer um aqui para contar, né, como é que é. Sim, como é sim. que deve ser diferente, cada piloto deve precisar de um incentivo de uma forma, né? A telemetria hoje literalmente é um cacoete no bom sentido e às vezes no mal, porque às vezes o piloto ele quer justificar, não, mas eu não estou freando lá, eu já corrigi, eu não estou. E existe um programa, né? Você não precisa nem tirar o micro que fica acoplado no volante do carro, do kart, do chassi. Tem um fio que conecta ele ao motor, ele passa a leitura toda para lá, e aí o telemetrista ele vai no seu box, isso é um serviço cobrado extra, né? O telemetrista cobra para fazer isso, joga esse programa, esses dados todos para um programa que ele tem no computador, com o notebook, abre, fica ele e o piloto fazendo a leitura com os gráficos todos, como se fosse quase uma eletroencefalograma, né? A curva dele vem as cores, né? O verde ele representa uma coisa, o vermelho é onde ele está errando. Enfim, em dados globais, né, generalizados, é muito interessante. Essas cores assim, verde, vermelho, geralmente representa. Geralmente usam 3 cores. A sua melhor volta, a volta que você. Uma volta mais ou menos assim, sua, a média, né? Pega a melhor, nem a pior, pega uma média. E geralmente a volta do piloto mais rápido, ou se você for mais rápido, ou algum piloto que está fazendo algum trecho melhor que o seu. Aí dá para comparar e tentar acertar o que o outro piloto está fazendo naquele trecho que ele está melhor que você. Isso durante a corrida ou durante o treino? Dá para fazer durante os dois. Tá. Quando acaba, na verdade. Quando acaba a corrida, vai lá na telemetria e vê o que aconteceu. Traçado daquela corrida, do que mudou, ou depois do treino, pode ser os dois. Então, de repente, é o mais importante mesmo no treino, né? Que aí você se prepara melhor para a corrida, né? Sim, é importante. Conta um pouquinho da história desses troféus aí que você trouxe. Esse troféu aqui é da Copa Brasil de 2021. Eu cheguei em 4º lugar e fiz a pole position, larguei de 1º lugar. Nessa corrida, nessa corrida eu fiquei em 1º ou 2º lugar a maioria do tempo. Aí faltando 2 voltas para no 1º, o 2º não passou. Aí na última curva, quando eu. Naquele momento assim que você acha que vai passar ele, né? Que eu tava vendo com dúvida, ele tava defendendo posição, olhando para trás.
Aí ele tava muito por dentro da pista, na sujeira. Eu tentei abrir pra sair mais rápido que ele, conseguir acelerar e sair mais rápido que ele. Mas o meu kart acabou subindo na traseira dele, né? Aí foi tipo rebocado mesmo, foi levando assim pelas rodas da frente assim. Aí quando tava quase chegando na linha de chegada, né? Isso já era na última curva. Chegando na linha de chegada, aí o meu kart caiu do dele. Aí eu cheguei em segundo, ele em primeiro. Mas ele na comemoração dele, ele acabou rodando o kart. Aí o bico dele, que é uma parte do kart que fica na frente do kart, o bico, né? Como se fosse aquele aerofólio. Aerofólio, dianteiro. Aí caiu e ele não foi desclassificado, ele foi desclassificado por falta de peso, porque na hora da balança que ele bico tem uns 2 quilos, né? Ele foi. E eu fui desclassificado, eu tomei 5 segundos de punição porque esse bico tem um sistema nele que se ele tiver recuado, significa que você bateu em alguém. Sim. Ou pode ser até um desnível da pista mesmo, ele entra, aí eu tomei essa punição de 5 segundos. A medida, ela tira fora da medida, tem alguma coisa errada, né? Entendi. Aí eu iria terminar em primeiro porque ele foi desclassificado, aí com 5 segundos eu fiquei em quarto. Então na verdade o quarto não retrata o que foi a corrida, né? Retrata um segundo ou um primeiro. É verdade. Essa corrida foi o primeiro campeonato, a corrida dele a nível nacional, é considerado, é um campeonato nacional, que são os 2 principais do Brasil, né? A Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro mesmo. E assim, literalmente tudo pode acontecer, porque ele veio no primeiro, aliás, uma observação importante, ele era o único, tinham 15 pilotos nessa categoria, nesse ano, era o único que não havia treinado ainda. Isso não é desculpa, isso é só uma observação, né? E faz toda a diferença. Ele veio bem, apesar disso, ele chegou a abrir mais de 1 segundo desse segundo colocado, que é um piloto muito bom também, acho que é o Enzo Marins, né? Mas tinha uma curva, que era quase que um S, onde ele começou a errar. E ali quando você erra assim, uma fraçãozinha de 1 milésimo, 1 centésimo, não é só o teu erro, é você ter errado e o cara de trás não ter errado. Então como se isso fosse super impressionante. Curta muito a distância, né? Eu errei, mas foi só um cabelinho, mas o de trás não errou. Então eu ter o cabelinho somado ou subtraído ao que o de trás não errou. Fala de cabelo não, cara. Fala de negócio de cabelo não, cara. Mas eu também não posso falar muito não, porque eu já tô ficando meio... Ele fica me sacaneando em casa, pai, você tá careca. Não fala, não fala não, que rapaz. Faz parte, né? E aí, cara, assim, literalmente como o Roberto Carlos fala, são muitas emoções, né? Porque ele tava em primeiro e começou a abrir, chegou a abrir quase Quando você sente, né, no visual que a corrida tá dominada e daqui a pouco o negócio começou a voltar. E você fala que nem sempre ganha quem merece. Ele poderia ter sido o rapaz que ganhou, o piloto que ganhou esse campeonato. Acho que ele estava em quarto, né? Terceiro. Então, estava no local dele, fez uma boa corrida também. São coisas que acontecem, né? Poderia ter sido ele o privilegiado. No caso, se ele tivesse de repente sido um pouco mais conservador e o rapaz fosse punido, ele seria o primeiro, mas não seria ele. Porque ele queria passar o cara, e a hora de querer e fazer agora, com 15 anos. Não tinha como eu prever que ia... Vai deixar pra fazer as coisas quando tiver com 50 anos? Porque num campeonato desse, de tiro curto, né? Porque é só um fim de semana de treinos e é só uma vez no ano, não é que nem na Copa São Paulo, que são várias etapas no ano. Como é tiro curto, você tá ali pra dar seu máximo. Sim, tá certo. Tiro, né? Então, pra mim, segundo lugar era bom, mas primeiro sempre primeiro. Não era o suficiente. Então, tentei. Exatamente. O legal é que o nosso pensamento, a maioria das vezes, assim, ele bate igualzinho. O nosso chefe de equipe, né, o Orlando, ele até falou, o segundo tava bom e tal. Eu falei, não, Orlando, ele queria o primeiro e eu também. Eu acho que esse risco valeu a pena. Você trocaria, ter sido mais prudente? Não, menos arrojado por um segundo colocado? Não, eu acho que o pensamento dele era igualzinho. Agora quem sabe o que aconteceu, eu trocaria, né? Sim, mas e se passa, bonitão? Ia ficar maneirão, pô, tu passando pelo cara e... acontece, pô.
pra gente, eu acho que pra ele também, o terceiro, ou quarto, ou o segundo era mesmo. Ele queria ganhar até porque ele sentiu. Na hora foi a decisão que ele tomou. Liderou a corrida por várias voltas, né? Acho que ele tomou. Cara, eu não entendo nada das corridas, mas eu achei bem legal. Tipo assim, tu chegou lá, meu irmão, eu vou assumir o risco. E assumiu e se ferrou. Mas é a vida que segue, ué. Porque ele falou. Não é isso? É tiro curto, ali não é um somatório, né? De 10 etapas como é a Copa São Paulo Light. Então, sim, é ali, se você quiser, arrisca ali, quando tem que arriscar. E foi o que ele fez, eu tô com ele. 15 anos, se não puder arriscar, não vai poder quando? E esse negócio de arriscar, principalmente quando é tiro curto, porque quando é um campeonato de 6 etapas, 8, 10, eu sou até contra. Eu, se fosse um campeonato assim, longo, eu teria ficado em segundo lugar. Não É teria como se fosse ficado, um campeonato de ponto corrido, assim, comparado com o futebol. sim, Entendi. tipo um campeonato tipo brasileirão. Só que aí, se fosse campeonato de tiro longo, não valeria a pena, porque eu poderia bater, não somar nada, ou em vez de somar 11, somar 9, que é praticamente, claro, 2 pontos é a coisa, mas comparado de não somar valia 11 a pena ou o 0, risco, né? aí valeria, não valia a pena o risco se fosse um campeonato de tiro longo. Aí, maluco, pô, garoto nota 1000 aí, pô. Ah, rapaz, o JW News, isso que eu gosto, aí também, maneiro. JW News, a gente começa a falar assim, é interessante essa coisa da concorrência, né? O JW News é um canal onde ele fez a primeira entrevista dele, né? Ou o primeiro bate-papo. Vou ficar devendo, é Fábio e o nome dela, você lembra? Hã? Elas estão aí? Pergunta. Corrija a gente aí, é Fábio e... Ah, me esqueci, desculpa, a minha cabeça. E isso é legal, a gente estava no evento, ele foi convidado a participar da inauguração do GT Kart, que é um kartódromo que está com uma muita área de lazer em Luan, Maricá. Está 40 km do Rio. Os caras já fizeram uma base lá muito legal, você tem até uma agência de viagem lá dentro, restaurante. Tamires. Piscina, Tamires, eu sabia que era alguma coisa com T. Pô, legal vocês. Tem que olhar pra lá. Legal vocês estarem aí com a gente, estamos juntos. E aí quando ele foi lá, tinha um outro rapaz lá que chama-se Netinho. Netinho ele faz drift. Se não me engano é Edson Neto. Tava lá com o carro dele, ele tem 18 anos, o Ricardo tá com 15. E a gente começou a conversar um pouco e tal, e voltando a essa questão, é meu rival, é meu concorrente, aí conversando com ele, eu falei, Netinho, que as pessoas às vezes têm que entender, você está um pouco mais velho que o Ricardo, teu nicho é diferente dele, embora esteja ligado ao automobilismo, né? Mas as pessoas têm que entender, ter uma visão macro, se a coisa às vezes começou a funcionar para você, o que mais a gente precisa hoje é visibilidade para trazer o patrocínio. Ninguém quer investir no cara, se as pessoas, as empresas não vejam ele com um boné num possível pódio, com um possível ganho do campeonato. Verdade. Então, se ele ganha isso também, outros vêm puxando a corrente, né? Então a gente não pode ter essa visão micro, porque o outro aí não vai sobrar para mim, como o JW News agora prestigiando aí, né, a live. Isso é bem legal, eu acho que a mentalidade tem que ser essa, sabe? Com certeza. E a gente torce que seu canal também cresça, porque vai crescendo todo mundo junto. A gente não está aqui à toa, a gente se esforçou, a gente vem de Vila Isabel, você também está aí empenhando o teu tempo, né? Não digo gastando, né? Usufruindo do teu tempo de uma forma útil. Então a gente só tem a agradecer que as pessoas entendam essa mentalidade. Que hoje pode ser ele, mas amanhã pode ser o outro. Se abriu para você, vai abrir para o outro também. É assim que funciona. E o mercado, quanto mais gente, mais fácil de você ganhar dinheiro, mais fácil de você vender o produto e melhor a qualidade do que você está oferecendo, né, cara? Exato. Isso não tem como fugir. Por que tem um monte de jogador de futebol bom? Porque tem um monte que joga bola. Se tivesse pouco, a chance é menor de dar certo, né? A gente ainda tem, eu não sei se isso é só no Brasil, a gente, eu costumo falar que a gente é pinto novo, né? Eu uso essa gíria, que a gente é pinto novo, mas a gente vê muita coisa, que a gente sabe que é natural do ser humano, um ciúmezinho, uma coisa, poxa, eu queria tanto que meu filho fosse que nem o filho do Ramalho, que, né, desempenhasse bem na natação, como garoto ganha título e tal, mas assim, eu acho que só tem 2 formas de você tentar melhorar isso.
põe teu filho para treinar mais, cara. Né? Sim. Vai com ele, acompanha ele, e isso não é certeza de que ele vai conseguir chegar lá. Não é certeza nem para o Ricardo, que eu acho um garoto super talentoso. É o que eu falo lá na nossa equipe, quando a gente está reunido. Eu sou um pouco mais velho que o Orlando, né? O Orlando está com, se não me engano, quase 50. Fala que a gente tem que olhar para o nosso bico, para o que a gente está fazendo. Começa a ficar olhando para o outro, lógico, você está ali num treino, você vê o tempo que o outro fez, uma média de tempo para você começar a trabalhar mais, o que pode ser ajustado, a gente tem que chegar nesse tempo, coisa e tal. Mas é um pouquinho mais de, eu não digo nem de união, um pouquinho menos de veneno no... Só de não atrapalhar já é bom, né? No ar, é. O Aaron também entrou. E esse aí? Qual é a história desse aí? Esse aqui é o troféu de, acho que é bicampeão, né? Esse é bicampeonato. Esse aqui foi o bicampeonato de 2021, eu fui campeão em 2020 na Copa São Paulo, né? Pode pegar aqui? Vamos estar? Pode. E esse aí é o campeão de 2021, que no caso foi o meu bi, né? Que eu também consegui ser campeão em 2020. A gente tinha até que ter trago o troféu também, se a gente esqueceu. Isso é um troféu. Tu já tava reclamando. Você vai levar esses dois troféus. Eu falei, porque o Ramalho falou que a sala é nossa, a gente podia levar o que a gente quisesse. Exatamente. 2020 e 2021. Aí esse campeonato aqui, a gente foi muito bem no início, nas 3 primeiras etapas. Na quarta etapa, se não me engano, na quarta etapa, foi cancelada por causa do Covid, né, em 2021. É que vocês pegaram na época, né? Terrível. Aí fundiam com a quinta etapa fazer 2 etapas em um evento, para economizar o tempo, né? Sim, entendi. Aí nessa etapa um piloto acabou me batendo, estragou o equipamento, deu... Eu não sei se foi total completamente, mas foi porque vamos resumir, né? Porque não interessa muito essa parte técnica, até para o público. O chassi, às vezes, ele sofre um tipo de torção, devido ao impacto. Existe, né? Ou eu que em 3 anos, 4 eu querendo dar aula, né? Uma fadiga natural, né? Todos os equipamentos, até o equipamento aqui da academia, de musculação, que você tem que trocar uma peça, aí chega uma hora que não adianta você trocar tudo porque ele já não funciona como deveria funcionar. Ele sofre uma fadiga. É o desgaste do tempo, né? Foi as duas coisas aliadas. E tem vezes que como o carro de passeio também, você sofre uma porrada, uma colisão, um impacto grande, que você vai fazer tudo, você vai trocar o paralama, você vai soldar, você vai desempenhar, você vai levar na prensa e ele nunca vai ser 100% corrigido. Foi o que aconteceu com o equipamento dele. E assim, eu acho que esse título dele, esse bicampeonato, a gente tem equipe sim, tem pai, tem a mãe, mas esse título, eu falei isso com ele, né, e agora eu estou falando ao vivo, esse título, não desmerecendo equipe, pai, mãe, foi dele. Foi dele porque depois dessa porrada ele não conseguiu, pra você ter uma ideia, nenhum P3. Então foram 4, 5 meses até a gente entender já no final do ano que o chassi realmente tinha sido abalado de uma forma tão crítica que já não era mais um chassi competitivo. O que estava rolando, né? Não adiantava mais trocar. A gente trocou tudo, a gente tinha um apoio da fábrica, a gente trocou todas as peças e mesmo assim o kart foi inclusive piorando. Quando trocou todas as peças, se não me engano, a gente conseguiu um P4, aí depois P5, sabe, o chassi nunca mais foi o mesmo, foi piorando cada vez mais. Aí na última etapa, na 10ª etapa, ou 9ª, não me lembro agora se nesse campeonato teve até 10ª etapa por causa do Covid, mas na última etapa eu tava numa disputa direta com um piloto, aí se não me engano eu tava acho que empatado ou um ponto à frente dele, não lembro agora. Mas aí no kart, se não me engano nessa última etapa tinha 8 pilotos só, porque tá chegando mais no final o pessoal que não tem chance de título vai geralmente saindo, né? Então só tinha 8 pilotos, geralmente tem de 15 a 20, já tinha 8. Meu kart era ali da frente um dos piores, se não o pior, tipo, ele não arrancava direito. Tava zoado já, né? Tava fadigado, tava bonito, zoado, sei, mais ou menos isso aí. Eu arrancava, os caras saíam sem Parece que tá falando do meu carro, cara. Tô vendo você falando, tô lembrando do meu carro. Eu adoro ele, mas eu odeio ele ao mesmo tempo, cara.
Amor e ódio. Acho que ele tá fadigado já, cara. Então, Aí paralelo. fui segurando assim, um pouco de sorte, um pouco de braço também, fui segurando ali entre as últimas posições, mas não a última, tinha 8 cartas, eu ficava geralmente no quinto, quarto, mas segurando assim com muita vontade, porque Na raça mesmo, né? dava pra sentir que eu não tava. Me passavam, era assim, passou, não vou mais passar. Se me passava, eu não ia mais conseguir recuperar, porque o kart eu tinha que só segurar mesmo o máximo que desse. Aí a gente conseguia ficar um ponto na frente quando acabou essa etapa e E ganhar. vocês não estavam entendendo o que estava rolando, né? Só foram entendendo A no gente foi final. começando a entender até essa etapa já. Ah, Até no anterior, só que já não dá mais tempo. Como é trocar de carta turma que a gente começou a raciocinar. E o chassi era tão bom, esse chassi era tão voador, que sabe quando você insiste, você fala, não, é alguma coisa, e a gente chegou no fenômeno, cara, porque você tem alguns, se você tem uma ideia, lá a gente usa o termo, não, esse termo existe e é feito, né? O procedimento chama-se gabaritar. O chassi foi gabaritado várias vezes, então você vai lá, pega todas as medidas, conversão, puxa daqui, puxa dali, puxa lá. Mas às vezes é uma coisa que você não consegue nem enxergar a olho nu. É uma fissura, é uma fadiga. Ela não existe a olho nu. Ou então uma senhora tecnologia que você vai ter que ver num raio-x, num infravermelho, aquela coisa e tal. Porque existem os ajustes, sim. O chassi do kart, como ele não tem um sistema de suspensão, vamos dizer, completa como o carro, né? Amortecedor, batente de amortecedor, mola, a suspensão traseira do kart basicamente são os eixos. Tanto é que os eixos eles são produzidos, cada um tem um nível de dureza. Um eixo mais duro, um eixo mais mole, né? De acordo até com as condições da pista e tal. E é isso que vai dar aquele movimento. E se você vê em algumas filmagens de câmera lenta, slow motion, você vai ver que o chassi literalmente ele dobra. Esse movimento é muito interessante, né? Muito legal. Você vendo, você não percebe, mas em câmera lenta. Às vezes, quando é uma coisa bem bruta, dá até pra perceber. Geralmente, quando tá na chuva, usa-se tipos de eixo que faz um kart entortar muito na curva. Ainda mais quando o piloto faz um jogo de corpo, né? Geralmente curva para direita ou esquerda na chuva, o piloto tá no jogo de corpo contrário à curva. Quando a curva é direita, então ele inclina o corpo para a esquerda e o volante. Porque aí dá apoio nas rodas de fora, não deixa o kart sair deslizando, assim, espalhando. Porque joga mais o peso dele na roda, no pneu. Aí dá até para ver o kart levantando as rodas de dentro, assim, tipo, curva para a esquerda, ele chega a entortar assim, levantar. Aquelas coisas de filme mesmo. Interessante, vou fazer isso no meu carro, ver se ele melhora nas curvas também. Existem alguns campeonatos, né, que o cara faz isso. Mas depois uma rampinha, né, para o cara levantar, andar em duas rodas só, né? Que legal, Durante cara. o momento da curva, eu chego a andar de duas rodas. Se jogar o corpo, né, fizer aquela violência no volante sim, virar com tudo, chega a entortar o kart mesmo andando em duas rodas. Interessante. Cara, mostra aí as paradas que você trouxe. Trouxe uma parada pra botar no pescoço, né? Antes, vamos presentear o produtor, né? O homem do canal aí. Dá pra ele Obrigado, a cara. camisa, presente, a pessoa que tem que abrir. Pô, brigadão, valeu. A camisa com nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Eu não sei se vai ficar extremamente confortável. Você tá bastante forte, mas Não, é barriga, cara. pro ano que vem a gente vai fazer Valeu, cara. Brigadão, mano. mais modelos, né? A gente fez algumas XL e já foi, mas vão ser produzidas para esse ano, desculpa, outros. Foram 20 camisas e foram rápidas, saíram rápido. Vou botar aqui. Muito legal. Brigadão mesmo. A gente vai falar um pouco, né? Ricardo, na verdade, né? O que é isso aqui? Não fala sobre o nome especificamente, né? É tipo aqui nem Xerox, mas Xerox é uma marca, né? Mas aceitamos patrocínio, hein? Da Xerox, inclusive. O nome do aparelho, na verdade, é a fotocopiadora, só que a Xerox ficou tão famosa, né? Que a gente chamou Xerox. Sabe que é assim também Gillette. Fotocopia Gillette. Comprar, agora não compra mais, né? Agora é... Biscoito maisena também. É verdade. Verdade, né? Então fala um pouquinho, Ricardo, se você quiser alguma ajuda, qual material, para que isso serve? Esse material é pescoceira, tem os cartódromos de aluguel, só que os cartódromos de aluguel geralmente é feito de
Nem sei, Eu acho que é feltro, é um material assim. pano, sei lá, não sei. Até porque como é menos exigido, menos velocidade, menos impacto, pelo menos você usa ela aqui para você não ter um impacto na cervical, né? O efeito chicote também. Entendi. Esse aqui geralmente é para kart mais rápido, né? Aí é feito de fibra de carbono, tem trava aqui. Esse aí é o teu? Esse Esse aí tu usa ele na corrida? Aí você trava aqui. Geralmente nos cartódromos de aluguel você prende também, só que é por velcro. Então, porque os caras não exigem muito, não. Sim, Você aqui tem que ser. Quanto mais profissional, mais, né, requisitos de segurança. Fórmula 1 é melhor então que isso aí. Também acho que é o mesmo material, fibra de carbono, mas deve ter várias outras trancas. Eles não estão soltando esse daqui. Eu como pai, né, assim, o que acontece? O material de segurança ele é muito importante, né? Um colete. Ele no começo ele tinha muita dificuldade de adaptação porque ele limita um pouco, né? Não consigo nem tirar aqui. O teu movimento, né, do pescoço. No começo ele ficava um pouco travado, né? Mas ele... Hoje quando eu cursei isso eu estranho, porque quando você está numa curva, minha cabeça muito molhando, assim, falando, pô, isso aqui prende, não consigo virar muito na cabeça. Dá mais firmeza, né? E aí quando bota o capacete deve ficar mais ainda apoiado, né? Hoje eu sinto estranho quando eu cursei, porque sinto muito mole, assim. E no começo, quando eu comecei a usar, as 2 vezes, 3, eu senti estranho pelo motivo contrário, porque eu sentia muito preso. Mas é questão de costume mesmo, se habituou. E é importante, né, cara? Segurança, afinal de contas, são crianças, né? Sim, o próprio capacete, o colete, né? E logicamente a gente continua com a postura, né? Eu costumo falar lá com a equipe, até com outros conhecidos, lá com outros pilotos. Cara, isso aqui não é MMA. O kart deles, na categoria deles, ele chega a atingir, dependendo do traçado, 105, 106 km por hora. Né? Então você sofreu um impacto ali. E aquela sensação ali pertinho do chão, né? Então existe um limite para você ultrapassar, um limite para você defender também a posição. Fora isso, coisas da vida, aprender a perder, aprender a somar pontos. Né? Algumas pessoas às vezes não entendem muito isso, né? Infelizmente, né? Não está aqui para falar mal de ninguém, alguns pais, às vezes até algumas equipes estimulam para que faça isso, esse tipo de atitude dentro de uma pista, e é uma coisa séria. Para as pessoas que não têm noção, põe seu carro a 80 km por hora, não precisa ser mais do que isso não, e abram os vidros, né, e põe a cabeça para fora. É uma velocidade, né, ainda mais para eles que não usam cinto de segurança devido até a propriedade. Se você tiver um cinto e houver uma eventual capotagem, você não fica preso ao equipamento, então você é melhor ser cuspido, né, do que você ficar preso e o carro... O prejuízo é maior ficando preso, né? Teve uma pergunta que ele já está vindo. Faz aí. O automobilismo vive um novo momento com recordes públicos nos autódromos. Já o segundo esporte mais engajado nas redes sociais. Agora vai? Saber se vai, não sei não, mas eu queria, né? Então precisamos de patrocínio aí, de mais reconhecimento. Divulgação, né, cara? Aqui no Brasil é só futebol, um pouco de vôlei. Até vôlei já teve mais, né? Não teve mais, até diminuiu. Sim. Força aqui é só futebol mesmo. Mas você vê quando as mídias se envolvem, né? A mídia fechada, hoje há 20 anos atrás, quando começou o boom do vôlei, né? Que era no Brasil, aquela história toda, você não tinha nem a TV fechada, se não me engano, não tinha. Enfim, vou ficar fazendo propaganda deles. Mas quando você tem visibilidade, né, quando você compartilha, quando você tem pessoas que vão perder seu tempo vendo uma live, ou que você falou, põe ali, vai fazer alguma coisa, isso é engajamento do teu canal, é bom para ele, é bom para eu como pai, é bom para o outro piloto que vai vir aqui na semana seguinte, é bom para aquele piloto que me foge o nome que teve aqui antes da gente, pai, JP, eles super animados. Isso estimula a gente fica, é melhor, é pior. Não, é todo mundo em tese, somos competidores, mas todo mundo numa mesma remada. Se você ganhar, eu vou ganhar também, mais cedo ou mais tarde. Competição na corrida.
lá é que tem que ter competição. Saiu da corrida, é todo mundo pelo mesmo esporte. Porque se o esporte crescer, todo mundo cresce. Exatamente. Se começar a dividir na hora que não é para dividir, acaba todo mundo ficando com pouco. É uma visão quase que filosófica, né? E isso me lembra do surf. Eu, né, sou meio gaiato, eu comecei a pegar onda já muito tarde, com 20 e poucos anos. E o surf há 20, 25 anos atrás era esporte de vagabundo, né? E outros termos aí chulos que não cabe aqui falar. Hoje o surf, você tem as surfwares aí vendendo a rodo, pilotos patrocinados por grandes bancos, né? Os brasileiros sendo campeões, né, de campeonatos super famosos, super dimensionados, importantes. Tudo foi. Por que o kart, que é a base do automobilismo, né, não consegue dar esse passo, né? E a gente tem uma parada de a gente só patrocinar quem já está no topo. Pô, isso aí dá para entender, porque o cara quer que a marca dele apareça no topo. Isso aí dá para entender. Mas se tu puder, de repente, tirar um pouquinho do cara lá e botar um pouquinho quem está começando, de repente tu ajuda, cara. O esporte a crescer. O esporte crescendo, a tua marca vai aparecer mais também. Tanto que hoje em dia não tem mais esse, pelo menos no Brasil, não tem mais esse incentivo para os grandes. Porque nem grande tem mais, né? Ninguém chega mais lá, porque não... É verdade, não tem mais, Eu nem sei, na Fórmula 1 tem algum piloto assim brasileiro? Brasileiro não, tinha na Fórmula 2, que era o Drogovic, que foi campeão ano passado, eu esqueci, não, acho que foi ano passado, 2023. Não sabia. Eu não sei se ele vai, acho que tá com um piloto reserva, eu acho, da Fórmula 1, mas nunca, acho que não correu não. Mas não tem incentivo mesmo. Na verdade é uma mistura de coisas. Tem gente, né, eu não sei propriamente aquela história, falam até de histórias bíblicas e tal, e algumas pessoas falam, mas eu não estava lá para saber se isso é verdade, né? Fala que realmente, por exemplo, o Lewis Hamilton ele vem de uma família pobre, né, humilde, né? E lógico, quando você fala em Fórmula 1, na minha opinião, na minha concepção, ela só é o que ela é também, ela é sensacional, ela é muito legal, mas porque a mídia também ajuda. Sim. Para quem gosta de automobilismo, você pega a Fórmula Indy, super dinâmica. Eu não gosto de oval, mas é uma corrida super dinâmica. Você pega a NASCAR com mais de 30 carros, um grid de 40 carros, uma coisa louca, porrada comendo, pura dinâmica. Então você tem vários segmentos, né? Entendi. Então isso dá esperança pra gente, porque eu falo com ele hoje, você pode ganhar financeiramente, sendo coach, sendo telemetrista, dando aula, ele pensa em fazer engenharia mecânica, mas só quem pode decidir isso é ele. A gente faz o quê? Tem mercado, né? Se não quiser ser piloto, que é o que ele quer e vai ser um piloto da Fórmula 1, se Deus quiser, ele tem mercado para fazer outras coisas e se manter no meio ali, né? Sim. O Henry lá, o piloto que corre lá no Light também, correndo de Copa São Paulo, perguntou... Aqui, ó, boa noite, Ricardinho. Senhor Rubio, fala aí, já acelerou esse ano? Nossa, desde 2019. Eu? Tem labirintite, Tá perguntando pra mim, se eu já acelerei? Pô, não dá, cara. Primeiro que eu sou muito fraco. O cara aqui me apelidava, sabe de quê? O espalhador. Segundo que eu tenho labirinto. Aí antes de correr eu tinha que tomar uns vertiquezinhos e tal pra não sair de lá, né, mareado. E terceiro que eu prefiro investir nele, né, meu amigo? Ver vocês correndo, pô, legal você estar aí prestigiando. Henry correu no ano passado, agora esse ano com o mesmo chassi do Ricardo, né? Ou o Ricardo, o mesmo chassi dele, a Concept. Um abraço pro seu Marcos também, que é o dono da Concept. O Vinícius, que é filho da Concept, o filho do seu Marcos. E essa interação é importante agora. Muito show de bola você tá aí, Henry. Chama o Magrela agora para entrar também. Cadê o Magrela? Já foi descansar? Teve muito treino hoje. O Magrela é a equipe deles. Corre lá em São Paulo. O Henry de São Paulo foi vice-campeão por um ponto na falta de sorte, né? Mas o vice-campeonato é um grande título, né? Fez um grande campeonato esse garoto. Ainda, às vezes a classificação final não retrata exatamente o que é o esforço de cada um, né? Porque cada um tem sua história, né? Não tem o que levou ele a chegar lá, né?
O que o Ricardo fala também, e que a gente que está lá sente, é um campeonato longo. E você está disputando com 20, 25. Não é um resultado Rubio versus Ramalho. Empate, derrota, vários. Então tem que ser respeitado o vice-campeão, o terceiro colocado, o quarto. Então, porque quando é um contra um, é luta, ou nem sempre o esporte que é uma pessoa contra uma pessoa, mas o esporte pode ser até mais de uma pessoa, como futebol, 10 contra 10, mas só tem 3 resultados, tem empate, derrota e vitória. No kart, como é um contra todo mundo, é todo mundo contra. Todo mundo conta, né? Então não existe só 3 resultados, primeiro, segundo, terceiro, existem dezenas de resultados. Sim. Possíveis. Então, E só de terminar, às vezes, já é uma vitória, né? Sim. Porque, pô, deve ser difícil você manter um ano um filho correndo ali. Não é uma parada fácil, não é barata e deve ser desgastante, né? Sim, é o que a gente falou lá no início, né? A família, para eles que são de São Paulo, talvez, né, com todo respeito, seja um pouquinho mais fácil de deslocamento, é menor. Sim. Com isso também o custo vai ser menor, viagem, hospedagem, mas eles também vão gastar com inscrição, com equipe, né, com aluguel de motor, isso é tudo cobrado. Sim. Né? E a categoria deles ainda é uma, na minha opinião, uma das mais justas, porque é F4. Né? Você tem outras categorias que você tem um orçamento no mínimo dobro ou triplo do que a gente gasta. Pô, já é bem mais difícil, né? Entende? Então você não tem muitas coisas mirabolantes. Você pode gastar um dinheiro no teu equipamento dentro da legalidade, do regulamento, sim. Mas não tanto como outras categorias que você pode botar um eixo importado, uma roda, não sei o que, e isso vai dar uma diferença. Isso aí já restringe a galera de participar, né? Exatamente. E aí fica aquela coisa elitizada. E aí não é nem questão de talento. Às vezes o cara pode ter muito talento, mas não conseguir bancar aquela vida ali, né? Sim, você vê isso na Fórmula 1. Ali o que eu vejo, né, eu não tenho muita propriedade, mas ali pilotos assim, altíssimo nível. Aí eu sempre brinco, né? Põe o Hamilton para pilotar o carro do fulano. Nem tudo você consegue tirar no braço. Sim. Senão não teria essa diferença. Mas é a via dele também, logicamente ele tem os méritos dele, o Verstappen tem, o Rubens Barrichello teve, o Fittipaldi e vários outros. E a gente às vezes lamenta o que eu falo para ele. Você hoje tirou o peso já das tuas costas, que é ter sido campeão, e até além, ter sido bicampeão do maior campeonato regional da América Latina. Esse campeonato ele é o das galáxias, né, a nível nacional. E porque tem gente que mesmo com capacidade, com competência, às vezes você falta alguma coisa, uma batida. Você vê pilotos de Fórmula 1 de altíssimos níveis e não conseguiram o campeonato. Você vai levar isso pro teu túmulo. Fica sempre uma frustração, né? Mas que o cara fala que não fica, né? Fica porque é o que move a coisa. Que tu tava falando, o primeiro, você quer sempre o primeiro. Se não vier, beleza. Tipo assim, tu aceita, mas você quer o primeiro. Todo mundo quer o primeiro, né? Todo mundo que entra no campeonato quer ser campeão. O peso que você tira, tipo assim, caramba, essa meta eu já cumpri, eu queria ser campeão. Aí você começa a querer mais, né? Porque isso é uma doença, assim, no bom sentido. Henrique fez uma pergunta aqui, ó. Esse campeonato vai ficar na história pra mim. Não sei se é pergunta, na verdade. Nunca briguei tanto com o Ricardinho, não perder ponto de volta mais rápido. Ele perdeu o ponto. E eu, o campeonato cresce ponto perdido, né? O que aconteceu foi que eu, na segunda etapa do campeonato do ano passado, né, 2022, eu entrei com pneu novo porque eu não corri a primeira etapa. Geralmente a gente usa pneu novo durante 2 etapas. Né? Um pneu para a primeira e segunda etapa, outro para a terceira e quarta, outro para a quinta e sexta. Aí, como eu entrei na segunda etapa, eu não tinha corrido a primeira, pneu novo. Aí você tem uma punição na tomada e na corrida de tempo, para compensar. Acho que na tomada tiram. Não, na tomada acho que é 3 décimos, tiram do seu tempo. Tomada é para ver a posição que você vai largar. Isso. A formação. Aí tiram 3 décimos do seu tempo para ter uma comparação se você tivesse pneu velho. Óbvio que não é exato, não tem como saber, né? Mas é a punição que eles escolheram. E na corrida 3 segundos. Então tiram 3 segundos do resultado final, que seria uma punição justa para se tivesse o pneu com condição igual ao dos outros. Entendi. Aí
também o que acontece é que quando você faz a volta mais rápida na corrida, que você ganha um ponto extra, não é contabilizado porque você está cumprindo não, então para você é muito mais fácil a volta mais rápida. Aí nessa segunda etapa eu fiz a volta mais rápida, levei o ponto, só que ninguém reparou que eu estava com pneu novo, então ficou aí na surdina, levei o ponto. Aí no fim do ano, quando o Henry ia ser campeão, eu acho que ele ia ser campeão, o piloto que na verdade foi o campeão voltou lá atrás com o regulamento nessa etapa e pegou o ponto pra ele, que ele tinha feito a segunda volta mais rápida. Sim. Acho que na verdade seria a primeira se não contasse o meu. Foi bastante inteligente, né? Porque ele Sim. tinha um ponto ali na manga que ninguém sabia. Se não precisasse, de repente nem usaria, né? Mas ele tinha. É mais inteligente, na minha opinião, do que falar antes da etapa acontecer, porque aí o piloto que está na disputa, né? Que no caso era, já saberia desse um ponto na frente, então poderia almejar uma posição a mais, sabendo desse ponto, né? Verdade. Aí tá certo, né? O regulamento é esse, ele usou, tá certo. Se fosse eu também usaria. É triste, mas Ela botou lá o regulamento, todo mundo assinou, tá valendo, tá valendo. Eu só acho assim que a federação, né, lá, ou quem gera isso, teria que ter visto isso na hora. Não deixar pra... não a carta na manga, né? Porque, como é que fala, você frustrou um garoto que já que tinha sido, em tese, declarado campeão de uma coisa que você já deveria, isso foi na terceira ou quarta etapa. Não, esse ponto ele não vai para o Ricardo, ele vai para o segundo colocado, porque no regulamento diz que ele estava com pneu novo, ele não deveria estar de pneu novo naquela etapa, então aí tinha acabado essa... Mas enfim, acontece, né? As pessoas erram. A regra, no caso, foi prejudicada, mas poderia ter sido beneficiado se fosse o contrário. Faria a mesma coisa, pelo menos eu faria. O J. Castro aqui, lá do... J. Castro, propaganda, né? Quem fez a camisa aí? J. Castro Pilotos. Perguntou se eu prefiro voltar no seco ou no molhado. Seco. Odeio pilotar, não que eu odeio, mas eu não gosto do molhado. Sujo o equipamento, é sem graça pra mim, eu prefiro 1000 vezes pilotar no seco. Mas não é por isso que não é porque, tipo, eu prefiro pilotar no seco porque eu não sei no molhado. Eu sei também, mas o seco, sem dúvidas, pra mim é melhor. Eu não gosto de molhado. Mais confortável, né? Não suja capacete, equipamento e é mais emocionante no seco, o caixa é mais rápido. Né? Pistas que no seco chegam a 105 km por hora, no molhado chega a 95, 90. É uma boa diferença, né? E sei lá, menos risco, é melhor. Sim. É que eu não sei botar no molhado, acho que eu sei até bem, mas... Não, só você ter uma preferência mesmo, né? Eu prefiro, só isso já é uma boa. Tipo, perder um braço ou outro, acho. Melhor perder. Cara, vamos fazer mais uma vez a propaganda de vocês? Vamos lá. Quem quiser dar uma moral, dar uma força aí, até ajudar na nossa inscrição, passagem, transporte, eu não sei como é que funciona aí. Gente, então deixa eu falar antes do Ricardo, eu sou falador, né? Você me repara, mas eu vou deixar o Ricardo falar, mas é só para eu complementar aqui. Ricardo é bicampeão da Copa São Paulo de kart, é o maior campeonato regional da América Latina. Ricardo é o campeão mais novo de uma etapa do Nacional de Kart Rental, com 14 anos, no início do ano, de 2022. Não tinha ninguém, o mais velho, o mais novo depois dele tinha 17 anos. Ricardo é vice-campeão carioca. Ricardo é tricampeão pela Liga Desportiva de Automobilismo. A gente falando sobre chuva, essa corrida aí foi em 3 ou 4 classificatórias em Guaratinguetá. Começou 3 horas da tarde, acabou 9 horas da noite. Foi uma das coisas mais lindas assim, que eu vi, porque já à noite eu não conseguia nem filmar. De tanta chuva, né? Uma chuva torrencial, com névoa. E depois em off eu vou te mostrar a foto, você não vai acreditar. Não? Ele, com esses 2, 3 aí que estão no pódio, não pode ser. Não é um garoto desse tamanho. Então o Ricardo hoje é um investimento legal, né? Um retorno de mídia, um garoto que dá chamada, que tem seguidores, que tem visualizações, né? E nada melhor do que ter a sua camisa, o seu nome da sua empresa, né? Estampada na camisa. Hoje a gente tem o Hotel Transamérica
Berrini, a gente tem a Doce do Conde, né? E a gente agradece aí, acho que o Ricardo também agradece, se você quiser concluir. Agradecer aos meus apoiadores, né? O que é o Transamérica Berrini, ajuda com as estadias lá em São Paulo. Doce do Conde e ao Ritmo Aéreo, né? Doce do Conde a loja do... Loja, né? Ele tem uma fornecedora de doce, bolos, biscoitos. Doce, tudo com tipo de doce, um Doce do Conde. Agradecer a Concept também, que é a minha fábrica do kart que eu utilizo atualmente, ajuda com peça, com chassi e tudo mais. A Orlando Competições, que é a minha equipe atual, agradecer ao Orlando, ao Patrick, filho dele, Júnior, que é sobrinho, Cauã também. Cadê eles? Fala, deve estar tudo dormindo, falou que tu tá vendo algum deles aí? Cadê? Vou cobrar quando chegar em São Paulo semana que vem, a gente vai cobrar. Agradecer a Eliane Ribeiro, que é a gerente geral da Transamérica Berrini. Agradecer ao Alan Johnny, que faz a nossa assessoria de imprensa, que ele está aqui falando no chat também. Acho que é isso, né? Tá perguntando alguma coisa, Ela? O que ele tá perguntando? Só tá bisolhando. Eu tinha perguntado, acho que foi eu que fiz a pergunta. Eu fiz uma pergunta que não sei. Eu tinha feito uma pergunta, né? Então é assim, cara. A gente tá... Vamos falar um pouquinho da agenda, né? Porque eu também sou um segundo assessor de imprensa do Ricardo, né? Ele dá um esporte muito topado, que a gente vai falando, né? Não corrida e tal. A agenda dele hoje aí me ajuda nas datas. Semana que vem tem o torneio de verão, é um torneio do rental, que é o que fortaleceu muito. Ele existe, em tese, um pouco de preconceito, de implicância, do kart de competição, do kart rental. O kart rental é aquele, para quem não sabe, aquele que tem borrachão em volta, né? Esse torneio que ele vai participar é a segunda edição, onde você une os maiores pilotos do kart rental de todo o Brasil. Então você tem pilotos de todos os estados, principalmente de São Paulo. Ele é realizado na Granja Viana, que é um kartódromo assim, top, né, em São Paulo. E a gente está indo para lá semana que vem com a família toda, eu, ele, mãe, e a gente vai se divertir. Na semana seguinte, a partir do dia 28 de janeiro, já começam os treinos para a primeira etapa da Copa São Paulo de kart. Agora o Ricardo está indo para a categoria graduados. F4 graduados. O Henry e o Alan falaram para perguntar sobre a expectativa para a nova temporada na nova categoria. Então guarda aí que tu vai falar disso. A expectativa é que é um kart, eu vou ter que botar mais peso, né? Eu estava correndo na categoria F4 junior já sem peso, o meu peso estava certinho, que era 155 kg kart piloto. Eu estava já correndo sem peso, estava no limite, né? Aí para F4 graus são 183 kg, tem que colocar aí uns 28 kg 30 de lastro. Tentar ir para cima, tentar o campeonato. Vou dar o meu máximo nessa nova categoria. Dando ênfase nisso, antes de acabar a agenda, uma coisa que eu acho interessante, pode ser que talvez não reflita tanto, mas o que eu tenho visto aí é um pouco diferente. Eu acho que se existe assim, alguma vantagem em termos na pilotagem dele, no acúmulo de experiência, de bagagem, de pista, é justamente o Ricardo, ele corre com adultos mesmo, não é adolescentes, desde os 11 anos. Ricardo, você pegar o canalzinho dele no YouTube, você vai ver ele correndo com um cara, pilotos com 30 anos de idade, com 20 anos de experiência de pista, pilotos de fórmula, né? Pilotos na atividade, então isso agregou muito na pilotagem dele, principalmente na chuva, porque no rental a pista molhou, choveu, você não põe pneu de chuva, não põe pneu wet, né? Como kart de competição, você vai correr com pneu careca, que é o pneu liso e slick para você andar no seco. Entendi. Não tem aquela troca de pneu, nada? Não existe, você vai ter que se virar, por mais que fale, mas é um pouco mais largo e tal, vai para lá pilotar na chuva, você vai ver o que os bons pilotos lá, o que eles fazem com o pneu liso na chuva. Então acho que isso agregou muito para ele, são grids que a gente chama de grid de monstros, né? Com quase 30 karts em cada categoria, em cada bateria. Isso vem dando bastante bagagem. Eu acredito que na F4 graduados
essa tensão, essa coisa, acho que ele está acostumado. Ah, ele vai tirar de letra? Não, não é isso, é uma competição, né? É difícil para todos, Sim. mas eu acho que questão de tremer, insegurança, ele vai ver esse final de semana e depois da primeira etapa, só para finalizar a agenda da Copa São Paulo, ele vai participar da seletiva do Mundial de Kart Indoor, que vai ser realizada dia 21 e 22 de fevereiro, se eu não me engano, no Speedland, em São Paulo também. Final de fevereiro, né? Então, só vai agregando bagagem e fala um pouco aí, que eu estou até com a garganta seca. É isso, a gente vai dando o máximo nesse ano, na nova categoria. Tem torneio de verão semana que vem? Semana que vem, sexta-feira a gente está indo para São Paulo. Torneio de verão, que é o campeonato de kart rental, desse campeonato NKR, né? São várias etapas do ano, mas a gente geralmente não consegue correr porque ou as datas batem, ou a gente está precisando economizar uma grana mesmo pro Light, pro Copa São Paulo. E tem a seletiva do Mundial, fim de fevereiro, e a Copa São Paulo Light, por enquanto é isso, pra esse ano. Bola, cara. Prazer ter vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Desejo muito sucesso para vocês. E volta aí, quando tiver novas experiências, e vamos que o sucesso é de vocês. Vai ser um prazer, né? A gente agradece a oportunidade, o espaço, a quem se dispôs a assistir um pouco, a saber um pouco mais nos bastidores, como funciona. Tem muita história para falar, de repente uma outra oportunidade com mais tempo. O que a gente passa em hotel, as aventuras em estrada. É um barato. Eu costumo falar lá em casa, eu sou privilegiado. Minha esposa também, porque eu sou um profissional liberal, eu consigo trabalhar estando no hotel, não preciso necessariamente estar no escritório. Sim. Você poder estar com teu filho 3, 4 dias no hotel. Quando eu falo longe da esposa, porque é uma experiência diferente, como deve ser para ela também ficar com ele em alguns dias. Ela nunca vivenciou isso, né? Então só quem é pai, quem pode viver isso, então eu só tenho a agradecer a Deus, né? E ele tem muito talento, como outros aí tem, e a gente vai continuar tentando até onde essa brincadeira vai acabar. O melhor você já tem, que é um menino de ouro, né? Você vê ele conversando, é um garoto de gente boa, que com certeza vai se tornar um homem de bem, e é o mais importante. O sucesso é consequência do trabalho que você já está fazendo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é a determinação supera o talento todas as vezes. Você vê o cara o cara faz uma coisa muito especial, você vê o Zico, né? O Zico acertava a bola onde ele queria. Quantas vezes ele perdeu treinando lá? Quanto tempo que ele ficou, quando todo mundo ia para casa, quanto tempo que ele estava treinando lá? Você vê o Oscar também, acertava de olho fechado, vendado. Quantas 1000 bolas ele arremessou até chegar nesse nível? É isso. Você tem o melhor de tudo, que é o tempo. Eu acho que só teve um caso que isso não aconteceu, né? Que foi com o Romário, eu acho. Mas o pessoal fala, mas ele treinava, cara. Você vê a entrevista dele, ele fala assim, eu só não treinava porque os outros treinavam. Enquanto todo mundo estava correndo, ele estava finalizando. O que era o melhor? Finalização. Eu vi uma história que ele, quando acho que corria em volta à lagoa, não sei que lagoa era, mas alguma lagoa, ele ia pro fim do trecho, ou de barco, de carro, sei lá, ele ia pro fim do trecho, corria, se molhava na lagoa e... Fingia que correu, né? Fingia que correu. Você, antigamente tinha uma coisa que também o pessoal treinava, não é errado, né? Era o que se fazia na época. Mas você botar um atacante, um zagueiro, um meio campo, um lateral, para fazer o mesmo treinamento, não faz sentido nenhum. Hoje em dia já foi revisto isso, né? Porque cada um exerce uma função no campo e atua de uma forma diferente. Então, o que adianta o atacante correr 10 km no jogo? Não é essa a parada. A parada dele é correr, sei lá, 15, 20 metros e chegar na frente do zagueiro. Mais explosão. Mais explosão. Se for um meio campo de marcação, já é outra coisa. O cara já vai correr mais o jogo inteiro. Zagueiro e goleiro, quase não. Eu fico imaginando quantos talentos se abreviaram aí pelo treinamento errado, né? O cara, às vezes, se tivesse treinado certo. Mas isso você falou que é interessante e às vezes eu falo com ele.
eu acredito que isso que você falou, a determinação só vai superar alguém que tem talento quando esse alguém que tem muito talento deitar nesse talento. Sim, isso aí. Tá entendendo? É que nem aquele time, né? Sim. Um time super clássico, super técnico e tal, mas se ele não correr conforme o time que está do outro lado, amigo, aí é provável, não é improvável que o time... Olha, vê o próprio caso do Ricardo aí. O Ricardo tem talento, né? Foi campeão aí, não perdeu, não é isso? Foi campeão. Mas dá mole. Se deitar... Dá mole pra ver. Se não tem outro lá que não é tão talentoso, mas se não tá ali no cangote dele, doido pra derrubar ele. Isso, às vezes, E é o certo, que tem que estar mesmo. Às vezes eu cobro dele tentar se familiarizar um pouquinho, não ser um especialista, mas até ter uma noção maior, até de conhecimento, até de regulamentos. Sim. Porque ele teve um bate-papo, né? Você sabe, não é saber o regulamento do cabo a rabo. Saber um eixo, saber alguma coisa que você pode passar, você pode explicar, e com o tempo isso vai aflorando essa curiosidade, você vai entendendo por que aparece a tela do celular aqui e o outro não sei o que. Tá tudo ligado ao seu ramo, né? É verdade. Isso aí é... O melhor ele tem, mas o mais importante ele tem, que é o tempo. E quando vocês conseguem dar uma estrutura para ele se dedicar, né? A gente se diverte mais que sofre. É uma tensão que a gente gosta. Tu viu, o pai estava lá, foi o pai do Thierry, ele passou por mim assim, e aí virou pra mim, a gente paga pra sofrer, né? Eu falei, cara, o cara gosta de ver filme de terror, hoje gosta desse jogar de bang jump, paraquedas e por aí vai. Eu tava aqui agora só pra finalizar, pelo menos a minha parte, né? Esse surfista agora que faleceu, acho que é Márcio Pereira, se eu não me engano, cara baiano, cara na praia de Nazaré, e a gente vai ao equipamento de segurança, como é importante, né? Porque isso foi agora, quinta-feira, então muita coisa ainda fica ali mal explicada, né? Como em qualquer acidente, né? A família fica sabendo, mas eu já andei apurando, não foi nem numa onda monstro, uma onda de 20, 30 metros, não foi isso. Pelo que me passou ali, já começou o quê? Que ele estava sem o colete inflável. Né? Naquelas ondas grandes, os caras, eles vão com aparato, não um surfista que vai lá só na remada, eles têm aparato, tem jet ski, tem helicóptero, tem comunicação e tal. E outro agravante, ali é o fundo de areia, isso dito por especialistas, amigos que estavam com ele, né? Eu estive lendo na internet essa semana toda. Não, fundo de areia. O que acontece com o fundo de areia? Os caras estavam falando, os parceiros dele, foi uma onda que não era nada assim de espetacular. Mas, número 1, ele estava sem esse colete e quando o fundo é de areia, ela fica revolvendo muito, aquele espumeiro ali, é como se ficasse, sabe, te puxando. Entendi. Quando ele veio à superfície, veio uma outra onda. Então a gente costuma até de falar assim, o destino tinha que acontecer, mas antes de tudo, né, a gente não está aqui para julgar, mas onde for equipamento de segurança, ele vai para um indoor, ele vai para a pescoceira, ele vai para o que tem que ir, porque a gente nunca sabe. Nesse caso aí é sempre melhor errar para mais, né? E foi lamentável, um cara assim, você vê desapegado da coisa financeira, estava ali para curtir, ele falava, né? Sei que a gente até me lembra um pouco do foco, ele falava, cara, eu lavava prato 6, 7 vezes, cara, quando chegava outra temporada, eu ia para onde eu queria, para Jaws, para uma praia em Nova Bahia, para Nazaré, que é em São Paulo, onde eu vi o planeta, né? Muito feliz, né? É o que os amigos falam, a gente espera que tenha sido assim. Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, pessoal. Fechado.